Olá, você! Estamos aqui mais uma vez gravando aqui o programa de coração para coração, do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. Então, mergulha aqui conosco nessa conversa. Eu e a minha querida amiga aqui, Márcia Romero. Marisa não pôde estar hoje, mas vai estar conosco no próximo episódio. E nós estamos aqui para inspirar o seu coração com um tema muito importante: frutificando em tempos de difíceis. Quem de nós não vivemos tempos difíceis, não é, gente? Então, Deus trouxe esse tema para trazer algo inspirador no seu coração. E eu quero deixar, então, Jeremias 17, de 7 a 8, que diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não as receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então, esse texto é incrível, e principalmente por esse tema, não é? Quem é que frutifica, então, gente, conforme diz o texto? Aqueles que confiam no Senhor. Primeiro aprendizado aqui desse episódio para você. Então, queridos, vamos mergulhar aqui, pega a tua água e o teu café e fica tranquilo aqui, porque muita coisa vai vir do coração de Deus para o seu coração. Márcia, querida, fala conosco. Olá, todo mundo, mais uma vez aqui com vocês. Obrigada, doutora Josi, por essa oportunidade única e maravilhosa. Desejo que hoje, realmente, tudo que você ouvir aqui da gente venha ser uma semente no seu coração e que você possa deixar que ela germine, que sua vida seja transformada pelo poder daquele que a gente está sempre exaltando, que é o nosso Criador. Tá bom? Fica aqui conosco, não vai embora, não. Vai ser rapidinho e vai valer muito a pena. É verdade. E você já sabe o que você tem que fazer, né? Deixa o teu like, compartilha com seus amigos, deixa seus comentários, porque isso é muito importante pro analítico do YouTube, para saber que nós temos um conteúdo de valor e que esse conteúdo merece ser propagado. Então, se você for abençoado, não deixa de fazer isso, tá bom? Nós não estamos implorando você, nós estamos pedindo a sua ajuda para alcançar outras vidas e ver esse canal crescer. E com certeza você também vai ser abençoado, porque quando a gente abençoa, a gente é abençoado. Não é, Márcia? Com certeza. E dando continuidade a essa palavra que a doutora Josi iniciou, em Jeremias 17, 17 a 8, porque será como a árvore plantada, né? Porque a árvore plantada, se ela tiver num lugar árido, num lugar seco, não tiver água, não tiver como ela vai se hidratar, ela não morre. A não ser aquelas do deserto, não é do Deserto. exército, não é deserto, mas exército. Do deserto, aquelas são realmente obra do sobrenatural de Deus. Mas vamos falar dessas, que é a maioria, que é onde depende dessa água. E é exatamente o que esse tema, frutificando no tempo difícil, me inspirou. Como lá em Mateus também 7:17, o 7 da perfeição de Deus, fala assim: assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos maus. Ou seja, eu imaginei, se eu estou numa situação difícil, se eu estou passando por uma escassez, se eu estou num deserto, como nós sempre falamos, a pessoa está no deserto, está passando por um aprendizado de Deus, vai depender muito de mim reagir positivamente ou negativamente, entendendo que aquele é um tempo momentâneo. Uhum. Se eu continuar me hidratando com a água de Deus, com a água de Jesus, quando eu sair desse momento, os meus frutos vão estar deliciosos. Eu passei esse momento gerando para frutificar. Mas se eu tiver aquelas atitudes, o que eu estou fazendo aqui? Eu não mereço isso, por que eu estou passando por isso? Fulano merecia, mas que Deus é esse que deixa eu passar por isso? Eu estou semeando sementes ruins. Os meus frutos, quando eu sair desse período, eles vão estar amargos, eles vão estar estragados, bichados. Então, eu entendo que frutificar no momento difícil vai depender de mim, de você, que se ligar ou não à água da vida, a Deus, aquele que realmente nos criou e nos guia e nos quer o melhor. Ele quer o melhor para nós. E esses momentos são para que a gente seja moldados por ele.
né, doutora? Maravilha! E ela falou uma palavra bem conectada com o que eu tinha anotado aqui, na hora que eu estava pensando no tema, e a nossa vida ela precisa ser regada pela presença de Deus, né? Regada pela palavra de Deus, regada por esse relacionamento, porque só assim a gente consegue realmente, né, dar vida a essa árvore, né? Como o É Márcia falou. verdade. Ela precisa da água. Qual é essa água? A água vem do Senhor, ele tem a água viva, né? Ele nos dá água viva, e essa água que dá vida nessa árvore. E vamos trazer para a nossa vida, que como essa árvore fosse nós, né? Nós fomos plantados nesse solo firme, quando nós estamos plantados em Deus, e nós somos regadas. Nossas raízes, elas precisam estarem ali fundamentadas nele, na palavra dele, né? Que ela é viva e ela é eficaz para nossas vidas. É Primeiro a João também fala em 1 João 1, de 5 a 7, diz que o Senhor é luz. Então, se o Senhor é luz, nós não podemos viver nas trevas. Se nós estivermos nas trevas, não estamos na luz. E o que é essas trevas? Viver no pecado, viver nessa maldizência, viver reclamando da vida, você vai gerando o quê? Quais são os frutos que você está dando, né? Quando você vem na murmuração, ontem eu até fiz uma live sobre os 7 inimigos da felicidade, e eu falei que um dos inimigos é esse, é a falta de intimidade com Deus, que nos tira da presença dele. Do outro inimigo é a murmuração, que a gente foca naquelas coisas que a gente está vendo, né, fora de nós, ou seja, ao redor da gente, e que a gente não tem o olhar mínimo de gratidão pelo que a gente já tem. Por exemplo, pelo dia que amanheceu hoje, né? Nós estamos aqui nos aproximando na semana do Thanksgiving, semana de ações de graça, onde é um dia tão importante para nós. Mas a gente não pode usar só como um dia no ano, né? 365 dias, né? A gratidão tem que entrar na nossa vida. Porque esses são os frutos bons que a gente está dando. A semente a gente vai colher, vai plantando para a gente colher. Mas a gente só vai colher bons frutos dessa árvore quando a gente faz a forma certa, né? Tem um método para colocar uma árvore, para plantar uma árvore, não é? A gente não sai plantando de qualquer jeito. Você não joga a semente lá e simplesmente corre e sai. Até tem semente que é assim, né? Que você joga e sai. Eu vejo aqui no quintal, dá maior trabalho. Aquelas coisinhas que saem no lugar errado, né? Às vezes traz uma florzinha tão bonitinha, mas é tudo grama, não tem por que ela nascer ali. Ela nasce. É uma semente ali que o solo está trazendo aquilo ali, porque aqui era pântano, né? Então tem várias coisas aqui que a gente realmente fica impressionado. Mas qual é a semente que você está plantando, né? Porque quando você está plantando boas sementes, quando você está passando momentos difíceis, você está colhendo frutos bons também, embora tenham momentos difíceis, não é? Tem hora que a gente está passando tantos desafios que a pessoa fica talvez sem esperança, talvez com o olhar nas trevas, não na luz, não é? É verdade. E você está reclamando ou está pensando que você não é merecedor daquilo, ou está vivendo essa vida de insatisfação, gerando esse desamor, descontentamento dentro de você. Como que a gente sai disso, Josi? Eu tenho uma dica para você e tenho certeza que a Márcia vai falar outra aqui. Lamentações 3:21 diz assim, ó, trazei à existência aquilo que me dá esperança. Eu preciso ter uma semente de esperança sendo germinada dentro de mim, não é? E eu preciso visualizar, então, esse meu futuro. Tem gente que não consegue visualizar o futuro, não tem esperança de um futuro melhor. Quando eu trago à existência aquilo que me dá esperança, o que me dá esperança? Deus me dá esperança. Viver em Deus nos dá esperança. Saber que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida nos gera esperança, né? Saber que Ele está regando essa árvore, regando a nossa vida, regando de esperança, de fé, de perseverança. Aí sim a gente pode superar esse momento e dizer, vai passar, porque tudo na vida passa. O marido usava uma frase que ele dizia assim, não, mas isso vai passar. Às vezes eu machucava assim, fazia um machucadinho, e falava, daqui a uma semana você nem lembra mais. Falei, credo, que coisa mais fria. Mas é uma forma que ele falava e que realmente, quando a gente olha e fala, tudo
passa, né? Quantas coisas a Márcia passou na É vida verdade. dela, e quando você olha para trás, você imaginava, Márcia, que você ia superar essa cabeça aí que foi aberta, É esse verdade. coração aí que foi transformado. É verdade. O que você pensava lá atrás quando você estava passando pelos seus momentos difíceis? Que jamais conseguiria superar tudo isso, né? E hoje está com saúde, fazendo tanta coisa ao mesmo tempo e com Deus me guiando e me descansando. Mas é porque, desculpa, eu entreguei inteiramente a minha vida para Deus, para Ele, para aquele que me tirou daquele hospital, que me curou, me deixou com nenhuma sequela, porque uma cirurgia no cérebro pode causar 1000 sequelas. Eu movo todos os membros, eu penso, então, quer dizer, não dá para não, para não caminhar na presença dele, na vontade dele e segui-lo. Então, é necessário, não espere você ir para um hospital, sofrer um acidente, passar por uma dificuldade, para você realmente confirmar na sua vida a presença desse Todo-Poderoso, né? Desse poder que nós não podemos assim ver, mas que a gente pode sentir e ver através de testemunhos, de casos. A doutora Josi iniciou falando das sementes e dos solos, porque também tem uma coisa muito importante, gente. Não importa só a semente. Ah, eu tenho um monte de semente boa, mas aí, como na parábola de Mateus 13, você vai e semeia na pedra, você vai e semeia na areia, você vai e semeia em lugares diferentes. Talvez por isso você esteja passando por uma situação. Hoje você fala, mas as minhas sementes sempre foram boas. Mas aonde você semeou? Aonde que você enterrou aquelas sementes? Em Mateus 13, 22, fala assim, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e então fica infrutífero. Quantas vezes nós vamos para a igreja, a gente ouve a palavra, a gente segue os mandamentos de Deus, como aquele rapaz rico que Deus falou, Jesus falou, entrega tudo e vem comigo. Ele falou, não, eu prefiro continuar no meu caminho. Quantas vezes a gente ouve a palavra, mas a gente quer ir para um baile de madrugada, num lugar completamente diferente, perigoso? Quantas vezes a gente sabe que a gente não deve agir daquela maneira e a gente fala palavras rudes para alguém que, sei lá, fez alguma coisa contra a gente esqueceu de pensar o que aquele outro passou, aquele outro não tem para dar. Então, quantos momentos a gente tem a semente boa na mão, que é o ensinamento de Deus, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, o Espírito Santo de Deus, mas a gente semeia onde não vai dar fruto, aonde não vai acontecer. Na areia, quando vem a tempestade, desaba, né? Entre os espinhos sufocam os frutos. Então, por isso que a gente está aqui para falar, nos momentos difíceis, a gente ainda pode frutificar. Porém, contudo, todavia, a gente tem que saber as sementes boas, aonde que eu vou colocar o ensinamento do Senhor, a palavra dele, a água da vida, aonde que eu vou deixar que isso vai em que solo. Então, é muito importante que a gente pense nisso e separe esse momento para Verdade. E eu entender. quero te dizer uma coisa, coloca amor nas minhas palavras, você que está nos ouvindo agora. Mas olha, pare de esperar as circunstâncias mudarem e comece a ter atitudes para mudá-las. Porque às vezes a gente fica com a semente na mão e não planta, com medo, né? Com medo dela não frutificar. Porque pode ser que ela vá frutificar, vai ser plantada em lugares que não são bons. Mas plante, não viva como um bumerangue. Lembra aquela brincadeira que você joga o negócio e ele volta para você? Sempre que você joga, ele volta? Né? Tem gente que vive assim, vive jogando e voltando e trazendo de volta o problema. Tem gente que vive numa circunstâncias tão ruins que tudo de ruim acontece com essa pessoa. Então, pare de esperar as circunstâncias mudarem e comece você mesmo a criar novas oportunidades para gerar novas circunstâncias, porque Deus abre novas portas todos os dias para nós. Mas nós precisamos ter a sensibilidade de ver essas portas se abrindo
E quando a gente, às vezes, troca esse óculos, troca essa lente que a gente está olhando, nós podemos ver melhor. Quando a gente sai da nossa situação, esses dias mesmo eu estou fazendo um detox mental com o grupo lá do clube, vem, e é incrível os testemunhos. Márcia já participou desse detox mental comigo. É incrível. Uma pessoa me contou o seguinte: ela estava quase perdendo a conta o telefone dela, porque tinha 2 meses atrasado. E ela não sabia o que fazer. Então, durante o processo, eu digo, foque na solução e não no problema, para que você não seja intoxicado com essas emoções ruins, né? E ela disse, ok. E eu passo algumas palavras de poderes que resolvem problemas. E ela está lá e diz assim, o que eu posso fazer, então, para resolver esse meu problema? Eu tenho um problema, que é a minha conta de telefone. E agora, como que eu vou fazer para resolver? Ela pensou, ela não encontrou uma solução. Todos os caminhos que ela pensou, não deu certo. Então, o que ela fez? Entregou a Deus. No momento que ela disse, Senhor, eu não sei como resolver isso, eu entrego nas tuas mãos. Ela vai olhar a conta dela, chega uma notificação que tinha entrado um valor 4 vezes a mais do trabalho que ela faz. Ela olhou aquilo e falou, não, peraí, a minha cliente errou. E aí ligou para a cliente, mas peraí, você fez um depósito de X, sendo que o meu trabalho para você é Y? Aí a cliente falou assim, não, eu resolvi te pagar o mês inteiro, porque eu vou viajar e eu já quero deixar tudo pago. Uau. E ela, meu Deus, como Deus é lindo. Você percebe que quando a gente não consegue resolver, o outro, né, a gente vê posições, possibilidades, não consigo, então peraí, Senhor, está aqui, me ajuda a resolver esse problema. E aí o milagre acontece. Claro que ela vai trabalhar para compensar aquele valor, mas Deus antecipou para ela sem ela pedir aquela cliente, entende? Como é frutificar? Como dar, realmente plantar na semente certa? Ela é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa responsável, ela estava preocupada porque ela ia perder aquele celular, aquele momento que é importante para ela se comunicar com os clientes dela e ainda participar do grupo ali, porque a gente usa o celular também para participar do clube, sabe? Então, pare de sempre ficar ali na vitimização e comece a ser realmente o autor da sua própria história. Comece a escrever nesse dia a sua história. Você vai ver esse vídeo no domingo e nesse dia, é um dia que está começando a semana, você pode sim começar a escrever novas histórias, começar a semear novas sementes e não temer. Não tema, vai semeando, semeia várias sementes, não semeia só uma, semeia várias sementes. Eu estou colhendo uma semente agora de 10 anos atrás que eu nem tinha a intenção de colher. Eu lembro que eu fui pregar numa igreja há 10 anos, mais de 10 anos atrás, porque já tem muito tempo que eu moro aqui em Orlando, e isso foi lá em Massachusetts. Então, participou uma pessoa da minha aula, da Masterclass, nesse dia, e ela ouviu uma mensagem minha há mais de 10 anos atrás e me seguia, e hoje ela está aqui comigo. Então, às vezes, a gente colhe sementes onde a gente não, quer dizer, frutos onde a gente não tinha intenção, né? Mas se você faz com responsabilidade, com propósito, com amor, não tem como. Eu fico regando as minhas plantas aqui e eu fico impressionada. Eu tenho uma planta aqui que ela tem, acho que mais de 15 anos, e ela sempre está dando, é Lily, ela sempre está dando frutos, mas eu podo, eu cuido dela, eu converso com ela, eu admiro a minha planta, porque ela me dá um visual bonito ali no meu jardim, né? Então, a gente precisa fazer isso. Maravilha, né? Olha, 2 coisas que a doutora falou. Uma sobre falar com as plantas, eu faço além, eu oro com as minhas plantas, eu falo para elas o quanto Jesus ama elas, para elas ficarem cada vez mais saudáveis, porque Ele está ali com elas. Eu oro, não chamo elas de filhinha, não, mas eu oro com elas e também converso e elas são bem lindas. E a outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, esse exemplo, esse testemunho que a doutora Josi trouxe sobre a cliente dela, que estava com problema do telefone, e a doutora falou, pense na solução. Eu queria compartilhar com vocês 3 passos para que a gente possa viver a nossa vida de maneira tranquila e com vários resultados frutíferos, positivamente frutíferos. Primeiro, seja qual for a situação, seja qual for o problema, look up, olhe para cima, look up, olhe para cima, olhe para Deus, como ela falou, entregue para Ele,
A segunda coisa, look out, saia para fora, saia do seu ambiente, saia do pequeno espaço que você criou, saia do problema. Então, saia para fora, vai caminhar, vai pensar, vai fazer seus exercícios, mas sai daquele espaço que te proporciona aquela angústia pelo problema. E a terceira coisa é olhe além, porque a gente olha até a limitação. Nosso olho é limitado, mas a nossa mente não. Então, leve a sua mente para olhar além daquela situação. Poxa, se esse meu problema agora é pagar 2 meses atrasados, eu vai ter um dia que eu vou ter um celular, que eu vou pagar a prestação pequena em um celular bom. Vai além que a sua imaginação. Eu posso te garantir que esses 3 passos, olhar para Deus, para cima, olhar para fora, fora do seu espaço que eu e você criamos para nós, limitado, e olhar, deixar a nossa imaginação ir além, olhar além, vai nos trazer o favor de Deus. Então, não esqueça, tá bom? Maravilha. Márcia falou uma coisa aí, quando ela falou sai do ambiente, é o primeiro passo da transformação que eu falo dentro do clube, Márcia, dos 3 pilares, né? Mude de ambiente e se envolva com outras pessoas, porque quando você faz isso, as nossas mentes conversam e geram ideias novas. Então, né? Imagina quando você vai para a natureza. Eu amo caminhar na natureza, principalmente quando eu estou com alguma situação para resolver, quando eu estou sem inspiração, quando eu estou cansada, quando eu estou estressada, eu vou caminhar e eu começo a receber de Deus aquele ambiente, né? Aquele clima de sol, e tudo, gente, tudo que tem vida vem de Deus, essa vida, e nos traz vida, nos traz um novo vigor, né? E eu quero deixar aqui, ó, 4 passos. Márcia deu alguns aí, eu quero te dar 4. Como superar momentos difíceis? Primeiro, reconhecer que Deus é a fonte. Ele é a fonte, ele tem a água viva. Agende o encontro com ele. A primeira pessoa que você precisa conversar de manhã é com ele, para te preparar para o dia, ok? Segundo, confesse as suas falhas diante de Deus, ou busque um irmão, uma pessoa de confiança, para que você confesse aquilo que está realmente, se você está fazendo de errado. Porque todos nós somos pecadores. Nós não devemos viver no pecado, mas nós somos pecadores. E quando você diz que você não é, você já está dizendo que ele é mentiroso, porque lá em 1 João fala disso, né? Se ele diz que nós somos pecadores, nós somos, precisamos confessar o nosso pecado, não viver no pecado, porque nós temos uma nova vida quando nós temos o Senhor conosco. Terceiro, não tem como, essa é super importante, não que as outras sejam menos importantes. Libere perdão, fique livre das suas amarras. Libere as pessoas, libere situações, porque se você guarda o rancor, a mágoa, essas emoções vão te impedir de realmente frutificar. Não tem como você frutificar se você está guardando isso. O seu coração precisa estar livre, estar leve. E quarto, ame, mesmo que custe um sacrifício, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor, e ele derrama esse amor sobre as nossas vidas, e nós podemos, sim, receber esse amor e poder amar ao nosso próximo, podemos amar a nós mesmos, podemos amar aqueles que, às vezes, até estão agindo de forma rude, de forma difícil de suportar. Perdoe, mesmo que você precise se afastar, perdoe. Com isso, eu entendo que você pode frutificar e muito. É verdade. E eu queria deixar aqui para vocês o alimento e a vida, porque a doutora Josi, eu e vocês que estão nos assistindo não estaríamos aqui se a gente não tivesse alimentado com vida, porque o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma precisam do alimento para que tenham vida. Então, lá em Gênesis 1:29, fala assim: e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore e que há fruto, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ãos para mantimento. O que isso quer dizer? Primeiro, Deus já provê para a gente toda a semente que a gente precisa para que a gente gere frutos, que é a palavra dele, que inclusive os frutos do Espírito, que é o amor, a gratidão, né? A benignidade, longanimidade. Exato, todos esses frutos aqui, eu tenho até ele anotado aqui. E a gente já tem os frutos do Espírito, porque o nosso Espírito está junto com o Espírito dele.
E ele colocou em todos os lugares, que então quer dizer que até no deserto, que é difícil de gerar, a gente tem a semente para que dê fruto. Mas é tudo aqui, ó. A gente traz para figurativo, né? Assim que a gente fala, né, doutora Júlia? É figurativo, a gente traz para a nossa vida. Então, a gente tem o alimento para o nosso espírito e para a nossa alma através da palavra de Deus. Por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus com frequência, para que ela fique na nossa memória. Sabe por quê? Porque é o próprio Espírito Santo que aperta o botãozinho para que ela venha para a nossa memória. Então, eu quero dizer para você que o próprio Deus já nos saciou com a possibilidade da gente ter o fruto, a semente para que o fruto seja gerado por ele, para que a gente tenha vida. Então, não fique prostrado, faça como essa moça do telefone, entrega para o Senhor, porque quando a gente entrega para ele, a gente está falando, não tem mais jeito, eu já orei, já agi, não tem como, não sei o caminho, não existe, é seu. Ele ama, ele imediatamente começa a mover corações. Gente, lá na organização, quando eu começo a ver o dinheiro na conta e eu falo assim, Senhor, esse mês não vai dar para pagar os exames que eu estou prometendo que eu vou pagar e nem as despesas administrativas. Gente, não estou mentindo. Eu falo, Senhor, eu não sei mais para quem eu vou pedir doação, eu não sei mais o que fazer. É teu. Já em inglês a gente fala, if it's your will, it's your bill. Se é a sua vontade, a conta é sua. Você pode falar isso para o Senhor. Senhor, se o Senhor me deu para fazer isso, então o Senhor vai prover. Traduzindo. Gente, sabe o que acontece? Uma pessoa manda um cheque. Márcia, esse mês eu vou mandar um cheque para a fundação, tá? Obrigada. Deus tocou no meu coração, ainda falam. Vem cheque pelo correio de empresas. Então, eu descanso o meu coração, eu falo, Senhor, olha, eu não vou prometer baseado no que eu tenho, eu vou prometer ajudar fulano e ciclano baseado na fé que eu tenho no Senhor. Então, eu queria que você pensasse mais isso e exercitasse isso. Exercita, porque se você não exercitar, você não vai ver o favor de Deus na sua vida acontecendo. Não duvide, não seja cético, não seja como Tomé, eu tenho que ver o furo na mão para poder acontecer. Não, 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 não. Isso esquece. Simplesmente entregue para ele e eu posso te garantir, ele vai se mostrar para você e ele vai amar você cada vez mais porque você depositou toda a fé nele. Tá bom? Amém, amém. Eu quero então fechar aqui, a gente está se aproximando do final do nosso episódio desse dia, e eu quero fechar aqui com Salmos 23, que diz, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Márcia falou do dia desse salmo, a gente sempre lembra dele, e hoje também no grupo uma outra pessoa colocou esse salmo, que ela perdeu o sono à noite e ela disse assim, foi ler a Bíblia, ela não sabia por que ela estava sem sono. Aí, quando ela leu, lembrou a ela, nada me faltará. Assim, o sono não pode me faltar, porque é nada. O que é nada, gente? Nenhuma coisa. Então, se você tem ele como pastor, seu pastor, acredita que nada vai te faltar. Sempre que você precisar de algo, ele vai te suprir. Isso é muito lindo, mas é muito importante a gente entregar. Porque como que eu vou ficar tentando resolver aqui se eu não sei, né? Claro, tem coisas que nós precisamos resolver. E ele vai dar também soluções para nós. Nós vamos fazer o nosso cérebro criar opções também quando a gente faz as perguntas certas. Quando a gente tem técnicas também para isso. Mas quando você não sabe, como a Márcia falou, como ela não sabe quando resolver na fundação, você sabe que ela é CEO da People Who Make a Difference, e ela tem feito muita diferença mesmo na comunidade há muitos anos, e ela tem experiências diárias com Deus, porque ela é no-profit, ela é uma organização sem fundos lucrativos, ou seja, vive de doação da comunidade. Então, é Deus que provê para ela, e assim ela tem vivido quantos anos, Márcia, de fundação? 11 anos, na dependência de Deus, ajudando pessoas que não têm condição de ter seguro médicos, ir no médico, cuidar da sua própria saúde, porque ela viveu desafios na vida dela, na área da saúde, claro que vários outros, mas na área da saúde é o propósito dela. Amém. Então, como
eu, como você que de repente está nos vendo aí, você está passando dificuldade, que talvez é esse lugarzinho aí que Deus quer usar. Então não desiste não, fica um pouquinho mais aí, olha, sustenta na mão dele, deixa ele ser o teu pastor, deixa ele cuidar de você, não desista. Respira fundo nesse dia e diz, Senhor, eu recebo, me dá as sementes e me ajuda a plantar, porque eu creio que eu vou frutificar. Amém? Glória a Deus. E eu queria fechar, se ainda tiver oportunidade, se o Senhor é teu pastor e nada te faltará, porque você tem tudo. E no Salmo 91, diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, você tem que crer que ele é o seu pastor e nada te falta. E você tem que habitar no esconderijo dele, porque aí você estará protegido. Então, é condicional. É condicional. Você vai ter se você estiver lá. Assim como aqueles que... e o meu povo que se chama pelo meu nome, e orar, e sabe, e se afastar dos seus maus caminhos, são coisas condicionais. O amor de Deus é incondicional, mas a gente viver bem é condicional. Então, não esqueça disso, tá bom? Muito que vocês bem tenham... lembrado. Então, gente, eu acho que você recebeu tanto insight nesse episódio, não é, Márcia? É verdade. Eu estou abastecida e eu acho que você também. Então, compartilhe com outras pessoas isso também. Diz aqui para nós o que realmente ficou em você desse vídeo, tá bom? É importante a gente saber, porque ativa mais ainda a nossa fé, tá bom? Um beijo grande para você. Gratidão de novo, Márcia, por estar aqui comigo. É um prazer, uma honra. Tchau, tchau, todo mundo. Bye. Tchau, até o próximo episódio. Bye, bye.